Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Bom dia! 19 de abril, sábado, e nós estamos vivendo o Sábado Santo, né? Hoje é dia da Vigília Pascal. Jesus, que morre e que ressuscita para nos salvar. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 24, versículo do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, vivendo esse tríduo pascal, a gente fecha com a ressurreição de Jesus. Nós vivemos 40 dias de quaresma, que são 40 dias nos preparando para esses 3 dias. Esse tríduo pascal, onde aqui se realiza todo o mistério da nossa salvação. E hoje é o dia mais importante. Hoje é o dia mais especial, pois Ele ressuscitou. Se tudo acontecesse e não houvesse a ressurreição, não teria sentido a nossa fé. São Paulo escreve dizendo que em vão seria a nossa fé. Mas, aleluia, Ele ressuscitou. Então, tudo aquilo que Ele falou, que Ele viveu, que Ele pregou, é verdadeiro, é verdade, é palavra de salvação. A pedra foi removida e diante desse evangelho tão lindo, a gente começa a entender os mistérios de Jesus. Ele havia preparado, Ele havia falado tudo que iria acontecer, mas nós, com o coração endurecido, a gente custa a acreditar, custa a levar fé nas suas palavras. Aquelas mulheres vão para o túmulo levando perfumes e quando chegam lá encontra a pedra removida. Para a gente analisar hoje era para imaginar, né?
A ressurreição aconteceu, mas não é assim que acontece. A pedra foi removida, o que é que aconteceu? Quem tirou? Quem pegou? Quem mexeu? E tomadas de medo, o medo sempre presente na vida do ser humano. Mas Jesus aparece, Jesus manda o anjo, Jesus manda uma mensagem, sempre dizendo: não tenhas medo. Essa é a grande palavra. O medo nos trava, o medo nos paralisa, o medo nos deixa apreensivo. E o anjo lá, os homens disseram, né? Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? E essa pergunta ainda é para nós no dia de hoje. Por que estáis procurando entre os mortos aqueles que está vivo? Ele ressuscitou. Lembram do que ele vos falou ainda quando estava lá na Galileia? Versículo 7. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Por quê? Ele falou tudo isso e ainda aquelas mulheres, aquelas pessoas, aqueles discípulos não acreditaram. Para a gente entender tudo isso, é a gente perceber que tudo está escrito e nós ainda hoje duvidamos, nós ainda hoje questionamos, nós ainda hoje somos lentos em acreditar, lentos em ter fé. E nós devemos pegar esse exemplo não para criticar aquelas mulheres, não para criticar aqueles discípulos, porque não acreditaram, porque duvidavam, mas pensar: será que eu também não estou duvidando? Será que eu também acredito? E aqui, essa frase desses homens: por que procurais entre os mortos? Jesus passou pela cruz, mas não permanece na cruz. Ele ressuscitou. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus vive e reina para sempre. Quando nós, católicos, usamos um crucifixo, uma imagem de Jesus crucificado, ou temos uma imagem que representa o sacrifício dele por nós, o que ele decidiu passar por amor a nós, mas não cremos que ele está lá. Pelo contrário, ele vive, ele reina, o Senhor ressuscitou, aleluia. E tem uma canção bonita, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei que o meu Senhor ressuscitou. Essa é a crença, essa é a alegria daquelas mulheres quando acreditam nisso, acreditam naquela fala que ele ressuscitou, que aquela palavra se cumpre, e elas saem alegres, encantadas, para gritar para o mundo, para falar para os discípulos: Jesus ressuscitou, ele falou que ia ressuscitar e ele ressuscitou. Mas aquelas mulheres, as primeiras a evangelizar após a ressurreição, mulheres que eram tão discriminadas, tão rejeitadas, e Jesus mostra aqui que elas se tornam as primeiras missionárias, as primeiras evangelizadoras, as primeiras a anunciar. E eu tenho a ousadia de dizer que as mulheres têm essa missão. Elas são as primeiras a evangelizar nas nossas casas. São as mulheres as primeiras a levar esse nome Jesus. São as mulheres que carregam essa missão de dizer para homens de coração duro, homens descrentes, homens incrédulos: Jesus ressuscitou, acredita. Quantas mulheres nós temos na nossa jornada, na nossa caminhada,
que foram mulheres que nos trouxeram a palavra de Jesus. Uma mãe, uma avó, uma madrinha, uma tia. Essas mulheres, elas têm o poder, elas têm a missão que foi confiada pelo próprio Jesus de anunciar. Mas, infelizmente, muitas delas não têm a atenção dos homens que deveria ter. Muitas esposas falam e os maridos não ouvem. Muitas mães falam e os filhos não ouvem. Muitas madrinhas, muitas avós falam e as pessoas acabam não ouvindo. E aquelas mulheres, Maria Madalena, Joana, também fala com os discípulos. E aqui no versículo 10 diz, também Também as outras mulheres que estavam com ela contaram todas essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Os apóstolos não acreditaram nas mulheres. Cabeça dura. Essa cabeça dura dos apóstolos representa a cabeça dura dos maridos, dos filhos, que custam tanto a acreditar naquela mulher, naquelas mulheres que têm a sensibilidade de acreditar primeiro, de entender primeiro os mistérios. Nós, homens, felizes seremos quando acreditarmos nessa sensibilidade. Naquela época, Jesus trazer as mulheres no grupo, Jesus já quebrou muitas barreiras, porque aquilo não era permitido. Naquele tempo, Jesus já foi um revolucionário em ter as mulheres no seu time. E mesmo convivendo com elas, convivendo com os apóstolos, Jesus quebrando todas essas barreiras, todo esse machismo, ele morre. E após a sua ressurreição, aqueles discípulos, aqueles apóstolos ainda continuam com a cabeça dura, com o coração endurecido. Até que Pedro, o líder, Pedro entende e fala, opa, peraí, deixa eu ir lá, deixa eu ir conferir. E Pedro levanta-se e corre e vai ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Ele voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Ali ele não está tão feliz, mas ele já está com uma esperança no coração. Uma esperança que aquelas palavras que Jesus havia dito, que ele ia ser entregue, que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado, ia morrer, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Meu irmão e minha irmã, a nossa fé não é em vão. Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou como primícia, como o primeiro, para nos mostrar também que todo aquele que nele crê também haverá de ressuscitar. Ele nos salvou, ele nos trouxe essa palavra de salvação, essa palavra de redenção. Nós vamos viver agora esse tempo pascal, esse tempo onde vamos entender agora tudo aquilo que aconteceu após a sua paixão e morte. E agora vamos sim viver um tempo de festa, um tempo de alegria, um tempo de júbilo, porque de fato Jesus ressuscitou. Agora não é hora de jejum, agora não é hora de mortificação. Fizemos isso na quaresma, fizemos isso nas sextas-feiras, na sexta-feira da paixão. Agora é momento de alegria, agora é momento de celebrar, porque a palavra do Senhor se cumpriu, Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Tenha um ótimo dia, um ótimo sábado, que Deus abençoe e até amanhã
para celebrarmos o domingo do Senhor e a sua Páscoa.